Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e nós vamos dar aula para o 9º ano hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o que? Arvorismo. O que é arvorismo, né? Lembra que a gente estava falando sobre os esportes radicais? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o arvorismo hoje, né? Que é uma modalidade que não é muito conhecida por algumas pessoas. E hoje a gente vai esclarecer que é muito fácil de ser praticada, é muito legal para aquelas pessoas que querem ter um contato com a natureza. E vamos lá, falar um pouquinho sobre o arvorismo, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, sobre o que é o arvorismo, quando surgiu, quem foram as primeiras pessoas que praticaram. Vocês sabem que eu gosto bem de falar sobre o aspecto histórico primeiro, porque quando a gente sabe de onde surgiu, como veio, é uma coisa mais interessante, né? A se incrementar dentro desses esportes, né? Não somente as regras, como que faz, mas como que surgiu, né? Vamos lá. A história do arvorismo. Onde, quando e como uma atividade de alpinistas virou um esporte de aventura. Também conhecido como arborismo em algumas regiões, o arvorismo tem diversas origens, né? Vamos lá. Tudo começou nos anos de 1930, nas montanhas italianas Dolomitas, onde alpinistas estendiam cordas entre os picos das montanhas para atravessar os vales sem ter que descer e escalar novamente. Mais tarde, essas cordas seriam substituídas por cabos de aço. Mal sabiam estes primeiros aventureiros que a estrutura que eles estavam criando era a nossa tão querida tirolesa. Algumas décadas mais tarde, essas práticas dos alpinistas se desenvolviam e se multiplicavam, até alguns franceses que trabalhavam em estações de esqui durante o inverno aproveitaram a chegada do verão, onde não havia neve, para criar desafios entre as árvores das montanhas, criando assim o primeiro circuito de arvorismo não oficial que temos registro. Finalmente, em 1995, a região de Alpes, na França, é inaugurado o primeiro parque oficial de arvorismo. Neste ano, a atividade passa a ser reconhecida como esporte de aventura e começa a se popularizar pelo país. Muitas pessoas escutam diversas histórias sobre o arvorismo, mas é importante dizer que não existe uma história única sobre o esporte. Na verdade, qualquer forma de atravessar uma floresta por meio de cordas e obstáculos pode ser considerado arvorismo. Gente, é muito interessante quando a gente vê essas histórias, né, dos esportes, porque do nada vira um esporte, né? Como vocês puderam ver, foi só não, né? Quando os alpinistas precisavam passar de um local para o outro dentro da floresta, eles faziam esses circuitos dentro da floresta, né? Criaram uma tirolesa porque ficava mais fácil de atravessar de um local ao outro sem ter que descer e escalar novamente a árvore. Então é bem interessante a gente saber que aquela prática que eles faziam para facilitar a vida deles, depois se transformou em um esporte de aventura, né? Bem interessante. E agora a gente vai ver um pouquinho o que é, né, o arvorismo propriamente dito, né, atualmente, como que a gente pratica, o que a gente tem que utilizar. Vamos continuar. O arvorismo é uma recente prática esportiva de aventura. Consiste na travessia de um percurso suspenso entre plataformas montadas nas copas das árvores. Esse percurso é preparado de uma maneira estratégica, utilizando cabos de aços e cordas, com o objetivo maior de aumentar o desafio e a adrenalina dos aventureiros. Pode ser necessárias tirolesas ou outras formas de superar os obstáculos que podem ser naturais ou não. Não é necessário ser atleta para praticar o arvorismo, mesmo porque o percurso é acompanhado por monitores. Além disso, há um todo aparato de segurança, chamado kit arvorismo. O kit arborismo é composto por cabo de segurança, cadeirinha,
polia, mosquetão e capacete. Quando a gente fala sobre o arvorismo, né, e sobre essas escaladas, esses circuitos que são feitos nos altos das árvores, né, nos picos das árvores, a gente pode entender que é uma modalidade simples, né? Quando se tem monitores, quando se tem esse kit de segurança, e a gente viu que todas as pessoas podem praticar essa modalidade, né? Porque é segura. Mesmo que ela seja feita suspensa, tem todo um aparato para dar um suporte, né? Para gerenciar o risco dessa atividade. E lembrando que quando vocês verem essas atividades ou proporem para vocês e não tiver o monitor e não tiver esses equipamentos, já não é bom você praticar, né? Porque uma coisa é você querer uma adrenalina e praticar um esporte de aventura, outra coisa é você ser irresponsável com a sua vida, né? E colocando sua risca realmente em risco. Continuando. Existem as 3 modalidades do arvorismo, né? Temos o arvorismo acrobático, que foi criado a partir do arvorismo técnico, com o objetivo da diversão, né? Do desafio. Com esse objetivo, aumentando o grau de dificuldade dos obstáculos durante o percurso, né? São necessários equilíbrio, coordenação e ousadia. Temos o arvorismo técnico. É o estilo utilizado normalmente por pesquisadores com o objetivo de transpor as copas das árvores. Os pesquisadores normalmente têm seus próprios equipamentos. E temos o arvorismo contemplativo. Diferente das outras modalidades, o arvorismo contemplativo não há a necessidade dos equipamentos de segurança. O percurso é preparado com proteções laterais, plataformas mais amplas e as passarelas firmes entre as árvores, diminuindo muito a dificuldade e os desafios. O único objetivo é a contemplação da natureza, né? Então é muito interessante, né, a gente ver que existem esses 3 tipos de arvorismo, porque quando a gente fala de arvorismo, a gente só imagina um, né? Que é o primeiro que a gente estava falando. Já o técnico é mais para os pesquisadores, os estudiosos, e o contemplativo, como ele já diz, apenas para contemplar a natureza. Diferentemente do primeiro tipo de arvorismo, o contemplativo ele tenta eliminar quase todas as dificuldades do praticante, porque é aquele que realmente quer ter só mesmo o contato com a natureza e não ter muitos desafios, nem ter tanta adrenalina assim, mas contemplar a natureza. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história de cada um deles agora. O arvorismo técnico teve origem na Costa Rica, né, nos anos 80, por uma necessidade de cientistas que precisaram não só coletar espécies nas copas das árvores, mas permanecer nas alturas para observar o comportamento das espécies. Para tanto, construíram plataformas estruturadas para possibilitar a pernoite nesses locais, né? Dando origem ao arvorismo contemplativo. Como prática esportiva, foi desenvolvida na Nova Zelândia e na França, a partir dos anos 90. Com o tempo, os percursos foram melhorados, foi aumentando o grau de dificuldade dos percursos, criando assim o arvorismo acrobático. E aí a gente vai ter um videozinho agora que vai mostrar um pouquinho sobre a prática do arvorismo, que é muito interessante. E a gente viu que dentro da história do arvorismo, cada um foi gerando outro, né? Do técnico veio o contemplativo, do contemplativo veio o acrobático. E a gente vai ver um pouquinho sobre o arvorismo agora em um vídeo. Vamos lá! O percurso do arvorismo ele consiste da seguinte maneira: o cliente é trazido para a sala de equipamentos, onde ele pega equipamento, posteriormente ele vai para uma área de treinamento, onde é feito um treinamento rápido, onde ele aprende a utilizar os equipamentos de segurança. Depois fazemos uma pequena caminhada de 300 metros até iniciar o percurso.
percurso possui 18 obstáculos, sendo cada obstáculo com um grau de dificuldade diferente e com alturas diferentes, iniciando com 3,15 metros até 15 metros de altura. A altura vai aumentando gradativamente. Ao final, existem duas tirolesas, uma primeira tirolesa convencional e a segunda tirolesa aquática. O total do passeio dura aproximadamente entre 1h15 e 1h30. Para fazer a atividade do arvorismo é necessário o uso de tênis, shorts e camiseta. O passeio do arvorismo ele é recomendado para crianças a partir de 1,15 m de altura, adultos de qualquer idade, e só não é permitido gestantes e pessoas acima de 120 kg. O passeio possui armário e guarda-volumes, onde o cliente pode deixar seus objetos para fazer o passeio. O arvorismo do Hotel Cabanas possui uma lanchonete, onde o cliente pode estar fazendo uma refeição antes ou após o passeio. Um passeio de diversão, onde toda a família pode participar. Existem vários locais que disponibilizam a prática do arvorismo como lazer, né? E aí tem esse local que ele fez esse circuito, né? Que é de 1h15 a 1h30, que é bem interessante, todo mundo pode participar, e é como uma atividade de lazer, né? Um hobby, né? E existem as pessoas que também trabalham com isso. E a gente vai ver um pouquinho sobre o exercitando em casa. Depois do exercitando em casa, a gente vai ver um videozinho. Vamos lá. A gente colocou um pouquinho desse vídeo para vocês continuarem vendo em casa e fazer a nossa atividade, que seria... a partir do vídeo, vocês vão refletir, né, com a sua família. Vocês já praticaram arvorismo, né? A prática do arvorismo necessita de toda a estrutura, né, que é previamente montada e testada. Já viram alguma instalação dessas? Aonde, né? Onde? Quais são os equipamentos de proteção e segurança presentes no vídeo? O arvorismo usa os mesmos equipamentos de proteção individual que muitas profissões, né? Quais são essas profissões? E esse é o Exercitando de Casa para hoje. Revejam o vídeo completo, respondam essas perguntas e não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos conteúdos. E até a próxima aula!